Então tá aí, mais uma vez estamos aqui para levar para vocês mais um pequeno vídeo que o nosso amigo Valdir está aí colocando na internet para que vocês possam mais uma vez aprender um pouco mais sobre o que nos passa o Espiritismo, para você que já conhece, possa ampliar mais os seus conhecimentos e por que não dizer que todos nós estamos a cada dia, a cada vez aprendendo um pouco mais. E com muito prazer, com muita honra, que estou aqui juntamente com o Valdir, o nosso cinegrafista, e ele que está aí gravando, que está aí postando esses vídeos, para que o nosso objetivo, que é levar conhecimento, dividir aquilo que aprendemos com vocês e também aprender com todos que possa nos passar o conhecimento. E mais uma vez estamos também aqui com muita honra, com muito carinho com o nosso amigo Luiz. E o Luiz está aqui também mais uma vez com a voz afinada para passar um pouco mais para vocês desses conhecimentos que a doutrina tem nos passado. Olá Luiz, tudo bem? Tudo bem, viu? Bom, a gente está reunido aqui hoje só para anotar aqui o dia, né? A gente é a segunda reunião, depois daquela que a gente fez, a primeira, né? Dando consequência. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é 25, domingo, 25 de maio. Estamos eu e o Valdir aqui para a gente tentar repassar algumas ideias, algum ponto de vista. Como sempre, informalmente, não existe nada pesquisado, analisado. A gente vai falando de improviso, de próprio desenvolvimento das ideias e vão saindo o que sai, né? Então, perdoa se não é uma coisa muito detalhada, muito, né, cheio de coisas, mas é algo realmente feito na espontaneidade. Jesus Cristo uma vez disse que não ansieis com o que eis de falar, porque na hora serás inspirado. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não, como você acabou de dizer, não bolamos tema nenhum. E estamos aqui e vamos ver o que sai, né? Digamos que vem a inspiração do alto para levar para vocês aí mais esse vídeo aí. E agora há pouco eu estava vendo um pequeno folheto aqui e estava também pensando um pouco sobre uma mensagem de Emmanuel que fala sobre a existência na Terra, que é um livro que está escrevendo a cada dia a sua página. E então eu estava até imaginando comigo aqui, o amigo Luiz, que a nossa vida, a nossa existência, ela é uma soma de tudo aquilo que vivemos, de tudo aquilo que passamos. E acredito que esse tema pode ser muito bom, muito esclarecedor, porque muita gente às vezes se pergunta, né, por que as pessoas são bonitas e a minha aparência não é tão bonita? Por que tem tanta gente saudável e eu não ando lá muito bem de saúde? Por que tem tanta gente que parece que a situação financeira flui de uma forma maravilhosa, enquanto eu trabalho e parece que nada consigo? Então, quer dizer, eu diria que isso são perguntas de muitas pessoas que gostariam de saber o porquê. E como eu disse, né, resumidamente falando, a nossa vida, aquilo que somos, é uma soma daquilo mesmo que nós plantamos, que resulta na nossa colheita, né? Então, guardem bem essas palavras com vocês. Nós somos a somatória daquilo mesmo que nós criamos, daquilo mesmo que nós fazemos. Como disse o próprio Jesus, tendo cada um a sua recompensa. Passo para o Luiz para abordar um pouco mais sobre isso. Poderia-se dizer, por exemplo, segundo as ciências convencionais, eles falam que as pessoas têm aqui uma história de vida, uma mesologia, que depende do meio ambiente, ensinamentos dos pais, tudo, e o indivíduo vai formando como pessoa, com personalidade, né, com aspectos éticos, morais, durante uma vida. Como o Espiritismo, a gente amplia um pouco mais a concepção, falando que vem de, né, o Espírito existe antes mesmo de encarnar, de vir ao corpo, nascer fisicamente, né? E multividas, já teve várias reencarnações, aprendendo através do tempo, né?
E através disso a gente vai desenvolvendo uma ideia. Então, o que é? O Espiritismo basicamente se baseia nas reencarnações e aprendizados de várias reencarnações. A gente vai desenvolvendo, evoluindo, né? E em cada encarnação a gente aprende um pouquinho mais até chegar a se depurar, tornar um espírito mais evoluído, um ser mais evoluído, né? Com maior entendimento e percepção das coisas, de outras várias formas. A ideia básica, então, do que o Bill pediu aqui falar um pouquinho da vida básica, porque certas pessoas estão inconformadas, revoltadas por problemas e não entendem, né? Basicamente a gente vai falar que é de uma vida, a pessoa que não tem uma intuição, uma percepção de um todo, do próprio processo de encarnação, de evolução. Aí ele se baseia mais nessa vida. E se a gente for basear realmente numa vida só, realmente a gente vai ver, como o Espiritismo fala, que uma vida é muito pouco para o indivíduo. E de fato uma vida é muito pouco para se viver e se descobrir e se aperfeiçoar como indivíduo. E isso é um dos princípios básicos do Espiritismo, que é preciso mais vidas, mais reencarnações, mais oportunidades, para o indivíduo possa se depurar. Porque uma vida só não é suficiente para o indivíduo se refinar em todos os seus valores. Bom, a gente então vai analisar basicamente, né, por que a gente vive, para que existe a vida, né? Basicamente essa é a minha opinião, na minha percepção, a missão de vida, né? E através disso a gente vai tentar desenvolver a ideia com o Bill. O Bill agora vai retomar o ponto que ele continua. Pode falar um pouco. Pois é, assim como você estava falando, a gente fica imaginando também o que seria das crianças que, como você falou, se fosse uma vida só, a gente imagina nem aquelas pessoas que nascem, tem crianças que duram semana, e então quer dizer, essa não teve tempo para viver e para demonstrar se são boas ou são ruins. Aí se fossem, como muita gente acredita, a vida fosse uma existência só, aí o que seria dessas pessoas? Porque elas nasceram e não viveram, tiveram poucos dias de vida, como ficaria isso? É uma questão bastante questionativa, né? E então a gente vê que a nossa existência, a nossa vida, você sabe muito bem disso, Luiz, que até a durabilidade que nós temos na Terra é reflexo daquilo que nós vivemos, daquilo que necessitamos, daquilo até que fomos. Muitas vezes uma pessoa diz assim, uma pessoa fez tanta besteira na vida, digamos assim, bebeu, fumou e fez um monte de coisa e morreu com 100 anos. E de repente ele volta numa outra encarnação e dura tão pouco, porque ele já traz lesado consigo aqueles órgãos, não o órgão físico, mas sim do corpo perispiritual ou do corpo astral, como se usa, né? Então a gente vê que é bastante complicado até citar sobre essas coisas, sobre esse tema, mas a gente vê que é a dúvida de muitas pessoas, é o que elas gostariam de saber o porquê, porque sempre que acontece algo em nossa vida, o que se pergunta é por quê. É sempre essa a questão que nós temos, né? Por que eu estou sofrendo? Por que as pessoas são bonitas e eu sou feio? Por que as coisas fluem para as pessoas e para mim não? Ou ao contrário, né? Por que as coisas para mim fluem e para o outro não? Então a gente vê que... Por que alguns nascem ricos, outros pobres, uns Exatamente. nascem com defeitos, deficiências físicas, aleijados, outros não, né? Alguns nascem com problemas cerebrais, outros não. Pois é. A diversidade, a desigualdade das condições de várias pessoas que nascem é muito variada, né? Indo desde a riqueza, desde a deficiência, ou então das bem-aventuranças, vamos falar o que recebe, o que não recebe. Um nasce mais inteligente, outro mais burro, um nasce mais, com mais oportunidades, num melhor país, outro nasce no outro. Tudo isso leva a questionar, né, como que isso pode ser uma igualdade, ou pode beneficiar um, beneficiar, porque senão ia favorecer muito alguns e outros iam ser muitos desmerecedores. Exato. Então, a luz do Espiritismo explica isso muito bem, né? Entendeu? Pois é, porque só interferindo um pouquinho, porque se cada pessoa fosse criada na hora do nascimento, como as pessoas acreditam, aonde estaria a justiça de Deus referente a isso, se existe essa divergência de raça, de cor, de situação financeira?
E pessoas que nascem paraplégicas e vivem a vida toda aí numa cadeira de roda, o problema da mudez, da surdez, etc e tal. Então, são pontos para a gente raciocinar. Peço desculpa, pode dar continuidade. A gente poderia até falar, mas o fato, a vida como fato e realidade, a gente tem que lidar com as condições que a gente tem. Não adianta realmente ficar lamentando que não tem. Você pode falar, quem nasceu pobre vai ter que lidar com a pobreza, quem nasceu rico vai ter que lidar com a riqueza, quem nasceu com certos dons, né, vou falar bem, outros nasceram com dons de ser um engenheiro, de estudar, desenvolver médico, cada um vai ter que lidar com o que realmente são as suas características, mas também durante a vida ele vai ter um desempenho, vai fazer a sua parte, né? E vai chegar a um objetivo ou não. Porque não basta só nascer com dons ou com certas coisas, se o próprio indivíduo realmente não se esforçar para atingir, né? O dom em si quer dizer que ele tem uma potencialidade, mas não tem uma determinação. Isso depende do esforço próprio, pessoal, do indivíduo. Isso. E também das oportunidades que vão aparecer ao longo do caminho, sendo aproveitadas ou não, né? Mas é lógico que num conceito, como a vida é muito curta e rápida, como o Bill falou, existe uma implicação, porque inevitavelmente você vai falar, e a morte? Né? E depois você fala, e o nascimento? Como é que fica isso? Como é que reflete? Mas uma vida é tão pequena, tão curta, não se dá para... A gente nem dá para ter uma noção exata do que é uma vida humana, de tão rápido que é. Né? Não se dá para pensar profundamente, mas lá na velhice eu podia falar, eu podia ter tomado outros caminhos, seguido outras ideias, mas eu não tinha percepção da realidade, eu não compreendia, né? Não estava no meu alcance entender o que eu entendo hoje. Isso é muito comum, pessoas revoltadas falar que acabou percebendo muito tarde o caminho dela e não tomou o destino, o rumo nas mãos e acabou não indo para onde queria realizar seus sonhos, seus objetivos, suas metas, né? Tudo isso a gente analisa, mas a gente procura analisar segundo um ponto de vista explícito, que é o que a gente está debatendo aqui, que é o foco do interesse, que para ver que não se deve se desesperar, não se deve ficar culpando, com remorso e tal, porque a gente vai ter muitas oportunidades de evoluir novamente, de viver, de manifestar tal. E a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, se tiver a oportunidade de fazer algo, né, que está um pouco além, mas você acha que vale o esforço, faça. Mas se não tiver, agir de acordo com o que se tem, né? Tudo isso, apesar de ser baseado numa realidade dura e crua, você vai ver que tem um aspecto espiritual da coisa. Você fala assim, mas se existe a alma e ela sobrevive ao corpo, muita gente vai parar para pensar, então eu tenho que agir na minha vida em consequência disso. Tendo isso em mente, já que eu vou viver, eu não posso viver materialmente, né? Vamos dizer assim, só para comer, beber, dormir, ou se divertir. E como é que ficaria isso depois? Né? O que eu vou colher durante a minha vida, o que eu vou colher após a morte, resultado das minhas escolhas de vida? Você começa a pensar. E se você pensa assim, e se eu vou, então talvez eu tenha que repensar a minha vida, as minhas escolhas, o meu destino, a minha atuação, direcionando para um projeto de futuro, né? Que é pós-morte ou não. Aí você fala, mas tem coisas que eu gosto de fazer. É possível se fazer um pouquinho sobre tudo, tanto na realidade presente, no mundo material, mas também tem noção no mundo espiritual. De fato, na visão do espiritismo, uma pessoa não deve ser só espiritualizada ou só materialista, ela deve ter uma visão dos dois mundos, né? Fala, primeiramente o espiritual, que são as coisas fundamentais, e depois as coisas materiais visando, mas em si a ideia básica é você pensar no propósito, né? Por que se existem essas coisas e qual o objetivo, qual que é, né, a finalidade da existência do homem. E quando se fala em reencarnação, você não vê só depois de uma vida, você vê em consequência de várias vidas, né? De um destino até de mais de 1000, 2000 anos ou tal. Então você vai ver assim, imagina que você vai viver eternamente, você já tem um projeto de evolução para a eternidade, né? Falando em um tempo muito longo. Aí você vê o que seria o máximo de que um homem poderia, né, almejar durante uma vida. Você vai ver que algumas pessoas vão falar, é dinheiro, é riqueza, não, outra é fama, não, é realização profissional, tal, né? Outro vai falar, não, realização amorosa, uma vida pública, social. Aí o cara vai pensar agora com percepção, não, mas e se eu vou viver depois? A morte não é o fim, tem uma vida, eu tenho que pensar nesse aspecto também, né, do pós-vida, né? O que seriam valores, já que coisas como dinheiro, como fama, é muito transitório, se serve a esse mundo aqui, e posteriormente, como é que fica, né?
E se você pensar em termos de milenares, 2.000 anos, 10.000 anos, você vai pensar ainda mais. Aí você fala, Luiz, mas você não está indo muito longe, fazendo uma análise muito longe? Não. Muita gente já pensou nisso e viu que é possível fazer um projeto cuidando do aqui e agora, dessa vida, e cuidando do aspecto, né, mais imediato após a morte, e também em várias vidas, em várias encarnações, em vários mundos. É possível ter um plano, umas ideias, umas percepções que conduza, porque a jornada do indivíduo é melhor quanto melhor for o mapa do indivíduo, quanto melhor for as instruções e o conhecimento. Uma casa sai bem construída quanto melhor ela é planejada. Você não sai construindo uma casa a esmo. Você sai construindo depois de planejar, seriamente, ver quais o dinheiro que você dispõe, o material, o terreno, né, as horas, construir. Você vai construindo de acordo com as suas potencialidades, com as suas, né, disponibilidades, mas também visando a um projeto final. Porque se você sai construindo, senão você vai começar a desmanchar, desmontar, reconstruir e tal. Você não vai construir casa nenhuma, na verdade você vai ficar um projeto de autodestruição. Construção, destruição, construção. Então tem a ideia, para você fazer uma viagem, você vai, por exemplo, para uma cidade, vai sair de uma cidade conhecida e vai para uma cidade vizinha, você procura obter informações, procura conversar com pessoas que moram na região, pessoas que conhecem a cidade, até mesmo durante a viagem você procura informar sobre o caminho, né? O que você vai fazer lá, a viagem sua tem um propósito, você vai para lá visando um determinado propósito, um objetivo, né? Tudo isso faz você pensar que também o processo de evolução de vida é assim. Se melhor você pensa sobre o assunto, debate, pesquisa, troca as ideias com os amigos, lê, estuda, vê vídeos, filmes, né? Enfim, procura se instruir, você tem condição de fazer um projeto de evolução melhor, um projeto de vida. Porque isso no final, a gente usa no Espiritismo, a visão final é a evolução do indivíduo, né? O melhoramento do indivíduo. O indivíduo vai se depurar e cada vez melhorar muito. Por isso que uma vida só não é suficiente. Não é. Mas uma vida é suficiente para se concentrar em determinado aspecto da evolução, né? Se uma pessoa tem uma deficiência muito séria, geralmente a vida leva o indivíduo a trabalhar em torno daquilo, porque a própria complicação do trajeto de vida do indivíduo, ele vai se esbarrar nos seus defeitos e também nas suas virtudes, né? E vai, através disso, tomar um conhecimento melhor, um autoconhecimento de si mesmo, né? E vai procurar se melhorar como indivíduo. E o objetivo final, quando a gente fala em tudo isso, ao correr dos tempos, dos séculos, dos milênios, é a evolução do que fica, da alma, do espírito do indivíduo. E então a ideia básica é isso, como o Bill falou. Como a gente tocou no começo, a gente falando da revolta do indivíduo, que porque não nasceu rico, outro nasceu pobre, o outro queria ser um jogador de futebol, não nasceu jogador de futebol, todo mundo tem seus sonhos e tal, né? E muita gente fica remoendo remorso disso, então fica triste, magoado e tal. Não se deve se prender a isso, a vida é muito mais do que isso, né? Tal, as implicações, os fatos vão lá. Então viver o melhor que se pode, com o que se tem, sonhar dentro das possibilidades e trabalhar dentro das possibilidades, mas buscando uma visão de um todo, uma visão de evolução, né? E as oportunidades irão aparecer. E é lógico que quase todo mundo não tem percepção do que vai ser o destino, né? Mas aquele que tem um caminho mais melhor traçado, mais a coisa, ele vai errar menos, ele vai acertar mais nas suas obras, nas suas ações, e consequentemente ele pode até atingir um patamar melhor, né? Com menos sacrifícios, menos sofrimentos, menos dores e com um resultado bem melhor no final, né? E lembrando que com isso, como a gente disse no começo, quando o significado que a gente é a somatória de tudo aquilo que nós mesmos construímos, então quer dizer, se falta algo para nós, como você citou, muitas vezes a pessoa quer ser um jogador de bola, um talentoso, ou a pessoa quer ser uma atriz famosa, algo assim. Como disse Jesus, tudo é possível, aquele que crê, aquele que busca. Então quer dizer, você pode conseguir isso? Tudo pode, assim como ele próprio disse. Só que quem tem que se empenhar por isso é nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Então é por isso que eu disse que nós somos a somatória de tudo aquilo que nós construímos. Assim como você estava falando sobre casa, às vezes dois indivíduos vão construir uma casa, um pega e constrói, o outro pega, chega no meio e fala, pô, acabou, não tenho mais grana, não foi possível. Agora, por que um pegou e já construiu de uma vez?
porque ele se preparou melhor para isso, ele trabalhou mais, ele segurou mais, economizou mais, então ele teve condições de ir mais longe. Então o que a gente quer passar é isso, que ninguém é culpado das nossas desgraças, ninguém é culpado das nossas doenças, ninguém é culpado dos nossos fracassos, mas sim nós mesmos. Nós somos a somatória de tudo aquilo que somos. À luz do Espiritismo, verdadeiramente não existe fracassos, não existe derrota. Existe crises de crescimento, né? Oportunidades a se aprender com aquilo, né? E fazer o melhor na próxima vez, né? A se amadurecer com aprendizagem, convivência, né? Isso. Na verdade, todos os erros, é aquela história da bicicleta. O indivíduo monta na bicicleta, cai 1, 2, 3, 4, 5 sombras, monta de novo e vai indo, né? Vai tentando até andar. É um processo de aprendizagem, é um processo de crescimento e de amadurecimento. Evolução é isso, né? E a gente fala, por que você está falando à luz do Espiritismo? É porque o Espiritismo, muita gente já pensou, já debateu com isso, muita gente é espírita, desde Allan Kardec até os dias de hoje, mas pode-se dizer que já se pensava desde a antiguidade sobre isso, os grandes sábios já falavam, Sócrates e tal, né? E todas as pessoas, né, também em outras religiões, outras estruturas, já pensaram e falaram. E é lógico que hoje em dia nós temos o Espiritismo como um método uma doutrina, como um modelo para a gente não ter que redescobrir a roda do zero, partir de um modelo já feito, de uma percepção de uma ideia, que a gente sabe que já descortina um horizonte, já abre todo, né? A gente não tem que entrar numa mata cerrada mais. A gente já tem uma trilha, um caminho que já descortina, em certos dizer, a sua jornada, entendeu? É porque muita gente inteligente, boas, muitas percepções, muitas experiências de vida, nos trouxeram instruções, ensinamentos que são úteis e que a gente pode reaproveitar e caminhar nesse sentido, né? E se falando do Espiritismo, a doutrina é uma doutrina basicamente dos Espíritos, porque foi transmitida para Allan Kardec, que é o codificador, pelos Espíritos. Então, quem melhor para falar do mundo dos Espíritos senão os Espíritos? Na verdade, exatamente, mas alguém que vive tem vivência e conhecimento de causa, né? Mas o principal disso é que a gente vê que as coisas se encaixam, que tem fundamento esses ensinamentos. E como a gente estava falando aí, eu estava citando no começo sobre uma mensagem de Emmanuel, e ele diz também que a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas de tua biografia gravada por ti mesmo, nas vidas que te rodeiam. Então, como a gente estava dizendo aqui, nós estamos o que nós construímos. Às vezes alguém é mais do que eu porque ele se empenhou mais, ele foi capaz de investir mais, dedicar mais, então ele foi mais longe. Aí a principal função daquilo que a gente está querendo passar é que muita gente vive revoltada, como se o Deus fosse culpado, a vida fosse culpada, né? O céu fosse culpado. Então o que a gente quer passar é que nós mesmos somos o cúmplice do nosso fracasso e somos o cúmplice do nosso sucesso também. Por isso que a gente diz que ninguém tem algo que não mereça, seja ele de bom ou seja de mal, porque a vida é uma somatória de tudo aquilo que a gente faz. A gente poderia dizer, por exemplo, que o maior fracasso está no limite do maior sucesso também, né? Pequenos fracassos vão levar só a pequenos sucessos, vamos dizer. Agora a história, aí você fala assim, mas eu devo sonhar com coisas boas, grandiosas? Não, deve sonhar com coisas que se aproveitam de fato no final, que é a evolução, o princípio do caminho, de se tornar melhor, de se tornar um espírito, um indivíduo melhor e se trabalhar com um mundo melhor, porque a gente também vive em função da coletividade do próximo, do indivíduo. Querendo ou não, ninguém vive isolado no mundo, todo mundo participa de uma coletividade, de uma comunidade, seja ela física, do mundo físico material, ou espiritual, que a gente vai um dia voltar a retornar. A gente, na verdade, a gente fica assustado porque não tem lembranças, mas a gente veio de lá, a gente reencarnou vindo de lá e vamos retornar para lá. E aquela é um pouco mais permanente que isso. Só que esse mundo, que é uma vida transitória de passagem, é um degrau para se chegar lá também. Se a gente faz coisas boas, a gente vai chegar numa condição, né, numa situação melhor, com acesso a coisas melhores, né, e capacitado a coisas melhores, né, porque a gente fez por merecer. A gente trabalhou para os melhores, né? Então o Espiritismo procura analisar isso. Não está falando que ninguém se deve esquecer do mundo do dia a dia, da vida dele cotidiano, não. Só que é possível também espiritualizar, trabalhar a nível da espiritualidade e também da materialidade, levando os dois
de tal maneira, de forma única, né? Fundida, de tal maneira que contribuam um com o outro e progrida o indivíduo num caminho melhor, evoluído, né? O Espiritismo em si, aí todo mundo fala, mas o Espiritismo é muito baseado como religião, na verdade é baseado na religião, na ciência e na filosofia, né? Foram 3 campos. E por que se fala mais em cristianismo? É porque quando a gente fala em Jesus, o cristianismo, o Espiritismo, eu também acredito em Jesus e tal, umas coisas, é o caminho da gente provocar uma mudança, porque não se falou ainda de todos os sábios, de todos os seres que já existiam, não houve um, de fato, mais preparado que Jesus. Jesus tinha umas instruções boas e ele pregava uma filosofia de existência que era pragmática, era prática para o cotidiano, o dia. Eram coisas simples e diretas e que encaminhavam o indivíduo melhor. Era de uma ética, de uma moral que tem influenciado a humanidade desde o tempo dele até hoje, né? Restaurados as ideias, pontos de vista, o que são valores, o que é ético, o que é moral, o que é certo, né? Qual o caminho. Mas também pode-se analisar Jesus do ponto de vista do sagrado, também poderia. Só que o Espiritismo tem uma visão que não quer misturar com ritos e mitos, como sacramentos, com essas coisas que são aspectos das outras religiões, mas dentro do Espiritismo essas coisas não são tão valorizadas, elas são até minimizadas, vamos dizer assim, em função do ensinamento, do conhecimento, da filosofia, do aspecto de luz, de iluminação mesmo, né? Nós ficamos, como assim dizendo, com a essência da coisa, né? Com a alma. E é lógico que tem aspectos de ciências, porque também o Espiritismo vai com as ciências, progride com as ciências vai evoluindo e o Espiritismo vai também tentando acompanhar a evolução das ciências, né, num caminho melhor. E quando se fala em filosofia, porque o modo filosófico, tanto quanto é usado nas ciências e é também usado dentro do aspecto religioso, o Espiritismo se fala muito da razão, do raciocínio. Não é, por exemplo, uma fé cega, é uma fé raciocinada, lúcida, né? Uma fé analisada à luz da lógica, das ciências, né? E do bom pensamento correto, né? Para que seja um caminho mais, como se diz, mais plano, mais suave, mais iluminado, né? Mais esclarecido, né? E dessas funções procura integrar tudo que o mundo tem. Não fica num aspecto, uma visão, como se diz, estreita, faccional ou partidária da coisa. Procura integrar toda a visão do conhecimento humano e caminhar em conjunto, né? E é difícil falar do Espiritismo, é muito mais do que isso, mas a gente dá umas ideias remoradas. Agora, por que é interessante a gente estudar todo esse aspecto da luz do Espiritismo? Porque já foi pensado, evoluído, é uma coisa ampla, que já se estudou, já se divulgou, não só mentes que viveram nesse mundo, mas também mentes, espíritos, né? Que foram consultados através dos médios, né? E foi se tendo e se chegando a um debate, uma coleção de ideias que acabou combinando toda uma doutrina, que é um conjunto, uma doutrina, não entendido como religião, como uma conjunta de preceitos, de dogmas, não. Uma doutrina é um conjunto de ensinamentos, um conjunto de princípios, de ideias, né? Que tem um corpo único, uma ideia única e permite ao indivíduo tomar as atitudes baseadas já numa coisa que já foi pensada. Mas você fala, não se deve pensar sobre isso? Sim, matar errado, mas por que matar errado? Todo mundo tem que pensar profundamente. Então a doutrina é um conjunto de ideias, é uma percepção, é um modelo de compreensão, de entendimento, que procura sintetizar, organizar e é entregado para as pessoas lerem. Então já é entregado um modelo pronto. Doutrina nesse sentido, um conjunto de ideias e princípios para ser analisados, né? E como o Espiritismo fala, analisado à luz da razão, da percepção e da compreensão, né? Não deve seguir cegamente. Um bom espírita deve ter isso em mente, que deve sempre analisar tudo, né? Deve passar pelo crivo da razão, da lógica, da percepção, né?